Boa noite, crianças, tudo bem com vocês? Como é bom estarmos juntos, mais um domingo, adorando ao Senhor. Sua semana passou rápido? Ai, parece que a semana passou rapidinho, né? Mas isso é bom, porque nos dá a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. E para nós começarmos o nosso culto a Deus, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo de número 63, Salmo 63, dos versículos de 1 a 4. Vamos abrir? Salmo 63, de 1 a 4. Diz assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome eu levanto as mãos. E amém. Que texto lindo que nós lemos agora na palavra do Senhor, não é mesmo? E no versículo 3 diz assim, ó: a tua graça é melhor do que a vida. Estar na presença do Senhor é melhor do que todas as coisas. E por isso, nós louvamos a Deus. É isso que nós vamos fazer a partir de agora, nesse momento de culto. Com a leitura, com a oração, com a mensagem, com a música. Louvarmos e adorarmos e dizermos para Deus o quanto Ele é maravilhoso para nós e quanto nós o amamos. Amém? E graças a Ele e ao imenso amor que Ele tem por nós, é que Ele nos dá a oportunidade, através de Jesus. Pedimos agora, nesse momento, perdão pelos nossos pecados, um momento muito especial do nosso culto, onde nós podemos contar para Deus tudo aquilo que nós fizemos e que deixou o Senhor triste, e pedir para que Ele nos perdoe, limpando assim o nosso coração, para que o culto seja ainda melhor para o Senhor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a Deus que perdoe o nosso pecado e nos ajude nessa noite a prestarmos atenção em tudo que Ele quer nos ensinar. Feche os olhinhos e repita comigo aí em casa. Senhor Jesus, muito obrigada por esta noite e por mais esta oportunidade de Te adorarmos através do nosso culto ao Senhor. Nos perdoe pelos nossos pecados. Nos ajude a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Como é bom sentirmos o perdão de Deus. E para continuarmos esse momento, a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, orar sempre. E a partir desse domingo, a cada culto, nós vamos ter a participação de 2 crianças orando em favor de algum pedido. E se essa semana ainda não foi sua vez, mantenha calma. Nós estamos fazendo por ordem alfabética. E hoje, 2 amiguinhas, elas têm o mesmo nome, vão orar, pedindo a Deus por algum motivo especial. São as 2 Alices, né, que vão orar. Então, feche os seus olhos aí em casa e ore com os amiguinhos. Um momento muito especial, onde vocês, crianças, vão poder também participar mais ativamente do culto, tá bom? Vamos orar então com elas? Já já a tia volta. Vamos fechar os olhinhos. Papai do céu, muito obrigada por tudo que você fez, que os adultos, os médios e as crianças não peguem coronavírus. Você possa cuidar deles, que todo mundo que tiver com o coronavírus, você possa tirar deles, em nome de Jesus, amém. Amém. Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Abençoe os doentes e sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças.
Como é bom, né? Graças a Deus que nos dá essa oportunidade de podermos colocar diante dele a nossa oração e o nosso pedido, não é mesmo? E agora, nós chegamos também a mais um momento especial no nosso culto, onde nós podemos cantar a Deus. Essa é uma musiquinha nova e ela tem uma mensagem muito importante. Também é uma oração, um pedido a Deus. Nós vamos pedir nessa noite, através da música, que nós queremos crescer. Queremos crescer diante dos homens e também diante de Deus. Vamos cantar? E já já eu volto com a mensagem de hoje. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Obedecer a Jesus, honrar os meus pais, ajudar meu irmão, crescer na graça é bom demais. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Levar sua luz, anunciar sua paz, falar da salvação que Jesus ao mundo traz. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Sou tua plantinha, vem me regar, Espírito Santo, vem me cultivar. Quero crescer e frutificar, para o teu reino multiplicar. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Quero crescer diante dos homens e diante de Deus. Quero crescer, segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Segundo a palavra de Deus. Crescer na graça e no conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Amém. E hoje nós vamos dar início a uma nova série. Quem gostou da série da Páscoa? Eu também. Eu aprendi muito sobre Jesus, sobre quem ele foi, sobre quem ele é, sobre o que aconteceu na sua história. Algo que foi muito importante para a nossa vida, né? Foi através da morte de Jesus que ele nos deu a salvação. Olha que maravilha! Graças a Deus por tudo que nós aprendemos. E hoje nós começamos uma nova série. Querem saber o nome? A série se chama Quero Ser Como Jesus. Olha só, nós já aprendemos quem ele é e uma parte da sua história, e agora nós vamos aprender com outros momentos na vida de Jesus, para que a gente possa ser mais parecido com ele, para que a gente seja imitador de Jesus. E é exatamente isso que o versículo tema vai nos dizer. Preparados para memorizar mais um versículo? Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí, ó. Está lá em Efésios, capítulo 5. É o versículo 1 e a primeira parte do versículo 2, tá bom?
Diz assim, ó, Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Amém? Essa é uma orientação de Deus nos dizendo que nós devemos imitar a Deus olhando para o exemplo de Jesus. E a partir de hoje, então, a gente começa a aprender ainda mais a ser como Jesus. Eu quero ser como Jesus, e você? Quer ser como Jesus? Amém! Então vamos lá, embarcar em mais essa série e aprender muito mais sobre Jesus. E para nossa primeira mensagem da série, olha só o que eu trouxe aqui. Olha que lindo! É um bebê, isso mesmo, um bebê. Você já viu foto de quando você era um bebê? Já pediu para a mamãe te mostrar? Nem parece que um dia você foi tão pequenininho, não é mesmo? Pois é, e um bebê precisa de muitos cuidados, não é mesmo? Para que ele possa crescer, ele precisa dormir bem, se alimentar bem, tomar todas as vacinas, não é mesmo? Ele começa só pelo leite da mamãe, né? E depois, aos pouquinhos, ele vai podendo comer outras coisas. Primeiro a fruta, o suco, depois os legumes, até chegar assim, ó, no seu tamanho, que já come arroz, feijão, a carne, não é mesmo? Pois é. E vocês sabiam que, assim como você e eu, sim, a tia também já foi um bebê. Só que já faz bastante tempo, né? Assim como nós, olha só. Quem será que é esse bebê aqui? E essa mamãe? Quem será que é? Eu ouvi aí alguém dizer, isso mesmo, Jesus. Jesus também foi um bebê. E os seus pais, quem eram? Maria e José, muito bem. E os pais de Jesus, escolhidos por Deus, né? Maria e José, cuidaram, como a gente falou que um bebê precisa de cuidado. Cuidaram muito de Jesus, né? Da sua alimentação, da sua saúde. Mas José e Maria não estavam preocupados só com a saúde física de Jesus, com o crescimento físico de Jesus, né? Para que ele se tornasse uma criança, fosse crescendo uma criança grande. Jesus, ele também foi cuidado por seus pais em uma outra área. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ainda era um bebezinho quando ele foi à igreja pela primeira vez. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos você tinha quando foi à igreja pela primeira vez? Pergunta aí para o papai e para a mamãe. Você sabe já? Eu me lembro. Eu não era uma bebê. Eu já tinha 6 anos quando eu fui à igreja pela primeira vez. Já era uma criança. Mas Jesus, desde pequeno, foi ensinado a respeito da importância de estar na igreja. Eu já vou ler para vocês o versículo, ó. Vou pôr Jesus aqui, pertinho da gente. Lá no livro do Evangelho de Lucas, Lucas foi quem escreveu este livro, no capítulo 2, versículo 22. Vamos ler o que diz lá. Lucas 2, 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Pois é, desde pequenininho, Jesus ainda era muito pequeno quando foi apresentado ao Senhor na igreja. E Jesus, ele foi crescendo. E quando ele tinha 12 anos, ele foi levado pelos seus pais para uma cidade. O nome da cidade é Jerusalém. Vamos falar junto com a tia? Jerusalém. Muito bem, para a festa da Páscoa. Na última série, a tia Josi, na última mensagem, contou um pouco sobre como era a Páscoa antes de Jesus, lembram? Antes de Jesus morrer, né? Pois é, todo mundo fazia uma viagem
longa, uma vez por ano, para comemorar essa festa da Páscoa, o que Deus tinha feito pelo povo dele há muitos anos para trás. E naquela época não haviam muitos templos, né? Muitas igrejas, em cada cidade tinha uma igreja, não era assim. Naquela época, todo mundo viajava para a mesma cidade, que era onde ficava a única igreja, a cidade de Jerusalém. Era uma viagem longa e muita gente ia. Eles iam em caravanas, ou seja, grandes grupos. Imagina só, gente, todo mundo indo para o mesmo lugar. Você já foi num lugar que tinha muita gente? Muita gente mesmo? Pois é, imagina todas essas pessoas caminhando juntas, fazendo uma viagem juntas. Era muita gente. E aconteceu que depois de acabar, né, os dias que eles ficavam na cidade, os dias da festa, os pais de Jesus começaram a fazer essa viagem de volta. E no meio da viagem, eles perceberam que Jesus não estava por ali. Nossa, tia, mas como assim? Eles perceberam que Jesus não estava lá? Jesus, nesse momento, ele já tinha 12 anos, né? E eles perceberam que Jesus não estava ali. Então, José e Maria começaram a perguntar para os familiares, para os conhecidos: ei, você viu Jesus? Ei, fulano, você viu Jesus por aí? E eles não encontraram. Então, o que eles decidiram fazer? Voltar lá para Jerusalém para procurar Jesus na cidade. E depois, gente, de 3 dias procurando por Jesus, eles finalmente o encontraram. Olha só. Vejam nessa cena aqui. Onde vocês acham que Jesus estava? Vocês têm alguma ideia? Jesus foi encontrado por seus pais no templo. Ele estava lá, dentro da igreja, conversando com esses homens aqui, os chamados doutores da lei. Naquela época, os doutores da lei eram aqueles que mais sabiam da Bíblia, mais sabiam a respeito das histórias do povo de Deus e de tudo que Deus tinha feito. E Jesus, com apenas 12 anos de idade, ainda uma criança, estava conversando e falando sobre a Bíblia com esses homens. Logo que José e Maria viram Jesus, eles ficaram muito felizes, afinal de contas eles já estavam super preocupados, né? Já tinha 3 dias que eles estavam procurando e não tinham encontrado ainda. Então, a mãe dele, né, Maria, perguntou assim: filho, por que você fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. A gente estava preocupado. E Jesus respondeu para eles o seguinte, que era muito importante estar na casa de Deus. E mesmo assim, sabendo que era muito importante na casa de Deus, Jesus também foi um filho obediente. Na mesma hora, ele obedeceu e retomou a viagem com seus pais de volta para casa. Ainda no capítulo 2 de Lucas, o versículo 52, vai contar um pouco mais sobre Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, crianças, teve um crescimento muito saudável, né? Não apenas um crescimento físico, né? Como a gente viu aqui, ó, ele foi bebê e depois cresceu. Ele não cresceu só no tamanho, ele também foi crescendo em inteligência e sabedoria, né? Ele foi crescendo espiritualmente. Tanto que aos 12 anos, Jesus já compreendia que ele era um servo de Deus e que deveria ser obediente ao Senhor. Agora, crianças, eu tenho uma pergunta para vocês. A gente leu aqui na Bíblia que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Como faz para as crianças crescerem? O que precisa acontecer para uma criança crescer? Passar de bebê a criança.
Ah, muito bem! A principal forma que a gente tem para crescer no nosso tamanho, não é mesmo? É a gente se alimentar bem. Você se alimenta bem? Você come coisas saudáveis? Você come frutas? Legumes? Verduras? Sim, aqueles verdinhos. Pois é. Para que nós possamos crescer com bastante saúde, nós precisamos nos alimentar bem. Mas não só isso, né? A gente precisa também dormir bem. Sempre que a mamãe falar, olha, a hora de dormir, é importante, né? O sono é muito importante para a gente conseguir crescer saudável. Também fazer alguma atividade física, né? Algum esporte. Agora, por conta da pandemia, a gente às vezes fica meio parado. E não é saudável ficar só na frente da televisão, só no celular ou só jogando videogame. A gente precisa movimentar o corpo. Coloca uma musiquinha, vai dançar, vai brincar de pega-pega, vai brincar de bola, mesmo em casa, né? Dá pra gente colocar o nosso corpo em movimento, não é mesmo? Então, isso é muito legal e muito importante para que a gente consiga crescer. E em relação à alimentação, é importante que a gente experimente tudo que a mamãe coloca. Aqui em casa eu falo uma coisa para os meus filhos: precisa comer tudo que está no prato. A mamãe sabe o que é melhor e tudo que eu coloquei aí no seu prato é importante para você. E eu tenho certeza que o papai e a mamãe sabem muito bem o que é importante para você comer. Então, a gente precisa se alimentar bem. Então, tá bom. Para crescer, precisa comer, dormir e praticar atividade física, certo? E o que mais? A gente falou de crescer em estatura. E para crescer na nossa inteligência? Como que a gente faz para ficar mais inteligente? Ah, muito bem. Nós precisamos estudar. A escola e os estudos, eles são realmente necessários para que a gente cresça na nossa inteligência, na nossa mente, não é mesmo? Mas também nós não podemos nos esquecer sobre o que a gente chama de vida espiritual. Algumas coisas, né? Ler a Bíblia e orar. Como que a gente faz para crescer nas coisas de Deus? Entendendo cada dia mais quem Deus é. Nós precisamos orar e buscar a Deus também através da Bíblia. Mesmo sendo crianças, nós aprendemos com o exemplo de Jesus, que mesmo sendo crianças, nós já podemos e devemos buscar a Deus. Além da oração, nós também precisamos estudar a Bíblia. Ela deve estar em nossa mente e também no nosso coração. Por que é importante a gente estudar a Bíblia? Porque através da Bíblia a gente consegue entender e perceber e conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida, qual é o melhor caminho, como eu faço para não errar aqui ou ali, para ser uma criança, uma pessoa, um cristão melhor a cada dia. É através da Bíblia. Também é muito importante para todo o nosso crescimento nós irmos à igreja. Ai, é tão gostoso, não é mesmo? A gente está morrendo de saudade. Agora a gente já voltou, né? O culto infantil ainda a gente não conseguiu voltar presencial, mas era tão bom, não é mesmo? É tão bom a gente estar na igreja. É tão importante ter comunhão com as pessoas, ouvir a outra pessoa cantando ali do nosso lado, ler a Bíblia junto. A comunhão é muito importante, nos ajuda muito a crescer. A gente faz novos amigos, a gente acompanha, né? Vai crescendo junto. Vocês sabiam que muitos de vocês se conhecem desde bebês por causa da igreja? Pois é, e aí vão vão trocando de sala, de escola dominical, porque vão crescendo, e isso vai acontecendo junto com outros amiguinhos. Isso é muito gostoso, né? Com tudo isso, fazendo tudo isso, se alimentando bem, estudando, né? Levando a sério a questão do estudo, também lendo a Bíblia, orando, estando na igreja,
nós vamos crescer em 3 áreas. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Fazendo assim, olha só, a gente vai ter um crescimento completo. Você quer ter um crescimento completo? Ah, eu também. Quais são as áreas da nossa vida que vão crescer? Vai crescer o nosso corpo, olha lá. Vai crescer também a nossa mente, com a nossa inteligência. E vai crescer também o nosso coração. Muito bem. E assim a gente vai aprender cada vez mais a amar a Deus e a obedecer-lhe como sempre Jesus fez, crescendo no corpo, na mente e no coração. A Bíblia nos ensina, crianças, que não há idade para nós buscarmos ao Senhor e a vontade dele para a nossa vida. E sabem do que mais? Deus se envolve com todas as áreas da nossa vida. Ter Deus na vida não é só ter Deus quando a gente está na igreja, ou quando a gente está orando, ou quando a gente está lendo. Lá na escola, Deus se importa com a maneira como a gente tem feito as nossas lições, se a gente fica brincando, se a gente fica bravo na hora que a gente está fazendo lição, se a gente não quer fazer agora na pandemia, né? Se a gente está emburrado e não quer entrar na aula online, né? Se quando a mãe fala que precisa fazer a tarefa naquela hora a gente não quer. Deus está vendo tudo isso e também se envolve com essa área da nossa vida, com os nossos estudos. Ai, tia, será que Deus se importa com aquilo que eu como? Sim, nós somos uma pessoa só, não é mesmo? Então, Deus se importa com todas as áreas da nossa vida, como a gente falou aqui, ó. Deus se importa com o nosso corpo. Então, ele se importa sim com o que a gente come, em como a gente trata o nosso corpo. E se a gente tratar bem o nosso corpo, nós estamos obedecendo a Deus. Se nós levamos a sério o momento de estudo lá na escola, das atividades, da aula online, né, da prova, Deus se importa? Deus se importa. E isso, se nós fazemos isso, é obediência ao Senhor? Sim, é obediência ao Senhor, né? E também, em relação, Deus se importa com o nosso coração? Sim, com as nossas emoções, com quem nós somos, Deus se importa sim. E se nós buscamos a Deus através da oração, da leitura da Bíblia, indo à igreja, Ele também se agrada, né? E é uma forma de nós obedecermos a Deus. Então, Deus se envolve com todas as áreas da nossa vida e nós devemos obedecê-lo sempre, em cada uma das áreas, como Jesus sempre fez e nos ensina com o seu exemplo e com a sua vida. Em todas as áreas, não é mesmo? Então, agora, nós vamos fazer aqui um compromisso, né? Com essa série, nós já dissemos que nós queremos ser como Jesus. E nós vamos fazer um compromisso, pedindo a Deus que nos ajude a realmente aprendermos tudo isso que Deus vai nos ensinar, para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Então, quando a mamãe chamar durante essa semana, lembre-se, quando a mamãe chamar para dormir, para tudo o que está fazendo e obedece. Desliga a TV e já vai fazer a rotina do sono ali, escovar os dentes, conforme a mamãe já planejou e organizou com você. Também, quando a mamãe te chamar essa semana e falar, olha, tá na hora da sua aula online, você vai sentar lá direitinho, em obediência, entendendo que Jesus está ali com você, né? E você precisa fazer o seu melhor, porque isso é obediência a Deus. Ele se importa e está ali também para te ajudar. Também, quando a mamãe chamar para fazer o culto, né? Ou no momento seu com Deus, você precisa se lembrar disso, de orar, de ler a Bíblia. Tire mais um tempinho essa semana para isso. Não se esqueça, tá certo? Fazendo isso em cada uma das áreas, nós vamos crescer, crescer e crescer. É muito bom, gente, crescer. Crescer é
Bom demais! E desde pequenos, nós podemos entender que Deus está conosco e nos ajuda nesse crescimento. Amém? Vamos orar então, pedindo para que Deus nos ajude nesse tempo e na nossa semana a sermos como Jesus? Jesus foi um filho muito obediente a Deus e aos seus pais. E vamos falar o versículo de novo? Lucas 2,52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa mensagem e te agradecemos porque um dia Jesus veio à Terra como um bebê e cresceu e aqui se tornou criança, adulto, um jovem, e em cada momento da sua vida ele foi um exemplo para nós, porque em tudo obedeceu ao Senhor e fez a tua vontade. Por isso, Senhor, nessa noite que nós aprendemos que desde pequenos nós devemos buscar o Senhor e realmente fazer a tua vontade em todas as áreas da nossa vida, nós te pedimos para que o Senhor ajude a cada criança, que eles sejam realmente cada dia mais parecidos com Jesus, que eles cresçam como Jesus, em estatura e sabedoria e graça diante do Senhor e também diante dos homens. Que assim seja e que eles continuem crescendo com o desejo enorme de buscar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E antes da gente encerrar, eu vou deixar para vocês agora uma música muito divertida que vai falar que o nosso corpo, ele é templo do Senhor, ou seja, o Senhor vive em nós, então o nosso corpo é muito importante e ela exige que a gente mexa muito o corpo. Então, se você tá aí meio parado na sua casa, essa música é muito divertida. Depois chama o papai, chama a mamãe e vem dançar, tá bom? Um beijo, depois vocês me contem se vocês gostaram. Tchau, até mais! Pequenos e pequenas de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito que habita dentro de cada um de vocês, possa abençoá-los, possa fortalecê-los, possa trazer a alegria ao coraçãozinho de cada um de vocês e sobre todas as crianças de Jesus, espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém? Deus te abençoe. Um forte abraço aqui meu como pastor e de toda a igreja. Fique com Deus. É fácil, hein? Eu quero ver quem vai conseguir. Vamos lá. É muito divertido. Nosso corpo é perfeito. Vamos adorar o Senhor? Quero ver quem vai conseguir me acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Tá ficando lindo, hein? Vamos lá. Quero ver quem vai conseguir me acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Roda, pula e pisca. Roda, pula e pisca. Roda, pula e pisca. Roda, pula e pisca. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o seu louvor. Muito divertido, né? Eu quero ver, mais uma vez, vamos lá! Quero ver quem vai conseguir me acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Pisa, chuta e pisa. Pisa, chuta e pisa. Pisa, chuta e pisa. Pisa, chuta e pisa. Aê! O nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor.
Vamos lá?